Olá, eu sou o Rodrigo. E eu sou a Érica. Bem-vindos ao Resumo Reformado. O Resumo Reformado é, assim, o seu podcast para a gente conversar sobre resenhas, análises, sínteses de teologia, sempre com aquele olhar da tradição reformada. Isso, a nossa ideia é ajudar quem está buscando, sabe? Aprofundar um pouco mais nas doutrinas bíblicas clássicas. A gente comenta livros, artigos, confissões. Sempre tentando manter o rigor, mas com clareza, né, e aplicação prática, fiéis às escrituras e aos símbolos de fé históricos. Exatamente. E hoje, olha, a gente vai mergulhar num livro que sempre dá o que falar, O Imperativo Confessional, do Carl Trueman. Ah, esse mesmo. A gente quer entender melhor por que ele defende tanto assim a importância das confissões de fé formais para a igreja hoje. E o Truman ele já começa, batendo de frente com aquela ideia, né? Aquela objeção comum. Ah, nenhum credo, só a Bíblia. Que a gente ouve bastante por aí. Sim, E ele argumenta que, na verdade, isso não se sustenta na prática. É quase uma falácia. como assim? Explica melhor. Bom, a tese central dele é que toda igreja, toda comunidade cristã, mesmo que diga que não, opera com um conjunto de crenças básicas, um credo que está ali implícito, sabe? Entendi. Mesmo que não esteja escrito num papel. Exato. E o irônico que o Truman aponta é que muitas vezes, justamente as igrejas que mais falam só a Bíblia, elas têm doutrinas bem específicas e fortes. Tipo calvinismo, dispensacionalismo. Isso. Doutrinas bem marcadas, mas que não estão ali num documento público formalizado. E qual o problema disso, segundo ele? Aí entra uma questão séria, que o prefácio da edição brasileira também toca. É a falta de transparência, né? E de prestação de contas. Ah, claro, se não está escrito. Abre espaço para a liderança, às vezes, impor a sua visão sem muito escrutínio. Faz sentido. Vira uma questão de responsabilidade pública mesmo. Exato. Mas o Truman não fica só nisso. Ele vai investigar o porquê dessa resistência toda aos credos hoje, em dia. E ele acha umas causas culturais interessantes, né? Sim, umas que a gente nem percebe às vezes, tipo essa mentalidade científica, tecnológica. Ah, a ideia de que o novo é sempre melhor. Isso, que o passado ficou para trás, não tem mais valor. A própria tecnologia inverteu um pouco as coisas, né? Os mais jovens ensinando os mais velhos. Isso acaba desvalorizando a tradição, a história. É verdade. E tem mais coisa, né? Tem. Ele fala também daquela desconfiança geral com instituições, com a autoridade que vem de fora, sabe? E um medo muito grande de excluir alguém. Tipo, definir doutrina parece que vai afastar as pessoas. Justamente, numa cultura que valoriza tanto a pessoa se criar, ser autêntica, a ideia de aderir a um pacote de crenças pronto soa Limitador. quase ofensivo. Entendi. O ponto dele, então, é que essa rejeição aos credos pode vir mais dessas pressões culturais do que de um compromisso real só com a Bíblia. Exatamente. É uma provocação forte que ele faz. Mas, claro, ele não fica só na crítica cultural. Ele vai buscar na própria Bíblia o fundamento para as confissões. Certo. Porque a preocupação é sempre, mas isso não diminui a Bíblia. Como ele lida com isso? Ele argumenta que a própria Escritura aponta para a necessidade de a gente sintetizar, de organizar a doutrina para poder ensinar, para transmitir. Tipo, Paulo falando para o Timóteo guardar o modelo das sãs palavras. Esse é um ótimo exemplo que ele usa. Não é inventar doutrina, é sistematizar o ensino bíblico. É aquela distinção clássica, né? A Escritura é a norma normans. A regra que regula tudo. Isso. E as confissões são norma normata. Regras reguladas pela Escritura. Perfeito. Declarações públicas, resumidas do que a igreja crê que a Bíblia ensina, mas sempre sujeitas à própria Bíblia. Entendi. A confissão seria tipo um resumo fiel, mas sempre conferindo com o original. Exato. E ele lembra também que muitos credos antigos nasceram na adoração, no louvor. Ah, não eram só listas de regras, então. Não. Eram expressões de fé, uma forma de proclamar quem Deus é e o que ele fez. Isso conecta muito a doutrina com a vida, sabe? Fé e prática juntas. Muito bom isso. Bom, então superando as objeções e vendo a base bíblica, quais as vantagens práticas que o Truman vê em ter uma confissão hoje? Olha, são várias. Primeiro, elas dão um resumo claro do essencial da fé. Ajuda a manter o foco, né? Serve para ensinar também, imagino. Muito, ótima ferramenta pedagógica para discipular quem está chegando, para aprofundar quem já está na caminhada. E tem aquilo que a gente falou,
limita o poder arbitrário na igreja. Como assim? Ué, se tá tudo às claras, documentado, fica mais difícil um líder impor uma ideia muito pessoal, fora do que a igreja confessadamente crê, entende? Sim, dá mais segurança para todo mundo. E estabelece limites saudáveis, né, para a comunhão, para o ministério. Quem vai ensinar, liderar, ajuda a saber quem somos nós teologicamente. Conecta com a história também, né? Para não ficar um evangelicalismo meio solto no ar. Exatamente, é uma alternativa a isso. E protege a igreja de ficar correndo atrás de cada novidade teológica que aparece, dá um chão firme. Então, para resumir o argumento do Truman, ter uma confissão não é diminuir a Bíblia, Longe disso. mas é uma forma bíblica responsável de proteger, ensinar e proclamar a fé. Traz clareza, unidade dentro daqueles limites e prestação de contas. É isso aí. Um chamado para a igreja ser clara sobre o que crê, fiel à história e, acima de tudo, à Bíblia. Uma discussão muito necessária para os nossos tempos, sem dúvida. Esperamos que essa nossa conversa sobre o imperativo confessional tenha sido útil, tenha provocado aí alguma reflexão, entender esse papel das confissões é bem importante para a saúde da igreja, né? Com certeza. E talvez nos faça pensar, mesmo sem um papel assinado, qual é o credo não escrito que está guiando a nossa fé e a nossa comunidade hoje? Será que ele está alinhado com a fé que recebemos? Boa pergunta para a gente levar. Fica a reflexão. Agradecemos muito a companhia de todos e esperamos vocês no próximo Resumo Reformado para mais conversa teológica. Até lá!